Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao mar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Yeah. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Amém. Obrigado, glória a Deus. Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós seguimos os nossos estudos no Circuito Bíblico, semana 18. Nós vamos ler uma profecia que está em Miqueias. E antes de ler, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre
Como você sabe, como que você tem convicção de que Jesus é o Cristo? Vou te explicar essa pergunta. Jesus Cristo não é nome e sobrenome, né? Jesus é o nome dele e Cristo é o atributo, né? Que é o significado da palavra ungido no hebraico, Cristo é grego, ou Messias, Mashiach, que era o prometido que viria libertar o povo. Então, como que você sabe? Como que você, baseado em quê? Você tem a convicção de que aquele Jesus, que nasceu da Maria e do José, aquele homem é o Cristo. Porque para a gente que nascemos em uma cultura cristã, a gente não se faz essa pergunta, porque a gente já conhece Jesus como Jesus Cristo. Mas se você for pregar, se você for conversar com uma pessoa de uma outra cultura, com um muçulmano, com até um próprio judeu, que é da mesma cultura que nós, se você for conversar com um budista, ele vai falar que ele também tem um livro sagrado, ele vai falar que ele também acredita em um Deus. Então, como que você prova para ele que aquele ser humano, né, Jesus homem, ele é o Filho de Deus? Como que você prova para você mesmo? Se eu falasse para você que o Cristo está vivo em nosso tempo, ou se eu falasse para você que o meu vizinho é o enviado de Deus, o Filho de Deus, como algumas religiões, até que se dizem cristãs, acreditam. Que apareceu um anjo com uma pessoa e falou que ele era o novo Jesus. Então, como que você se defende disso? Como que você alimenta a sua crença de que Jesus é o Filho de Deus? Pensa sobre isso. Deus, ele deixou para a gente a Bíblia. A Bíblia é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O que faz essa divisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento foi o nascimento de Jesus. O Antigo Testamento falava sobre o Cristo que viria, certo? Então, todo mundo do Antigo Testamento escreveu olhando para frente, o Cristo que viria. O Novo Testamento fala sobre o Jesus que nasceu. Olhou para trás, aquele garoto, aquele bebê foi, ou é para nós hoje, o Cristo prometido pelo Antigo Testamento. Ou seja, os dois testamentos, eles se completam. Então não tem como você basear sua fé cristã só no Novo Testamento, por exemplo, porque o Novo Testamento ele está solto. Se você só tivesse o Novo Testamento não consegue provar nada. Porque começa Mateus falando que o evangelista falando que a virgem concebeu, e você vai falar, que virgem? Da onde que você tirou essa história? Entende? Por isso, o nosso circuito bíblico, ele está destacando as profecias messiânicas. São todos os textos, ou uma parte dos textos do Antigo Testamento que apontavam para Jesus, para o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E aí, como nós já temos o Novo Testamento, você consegue pegar a profecia no Antigo e o cumprimento no Novo. Então, quando você vai conversar com uma pessoa, quando você vai conversar com um judeu, por exemplo, você cita para ele a profecia, que ele acha que não se cumpriu. Aí você cita o cumprimento da profecia. Só que não é uma profecia, não são duas, não são três, não são quatro, não são cinco. Que a gente tem conhecimento hoje são 312 profecias cumpridas por Jesus, check por check. Então, se você tiver o contato com esses textos e se você conseguir manejá-los bem, você vai conseguir ter uma fé muito mais sólida, uma fé muito mais firme, uma fé fundamentada.
Não uma fé que você ouviu falar. Porque se eu te pergunto, como você me prova que o Jesus que nasceu da Maria é o Cristo? E você fica um pouco assim, como assim? Mas não era para ser tipo Jesus Cristo e ponto? Jesus é um nome comum, tem outros Jesus na Bíblia. No Novo Testamento tem outro Jesus. Só que aquele outro Jesus não é o Cristo. E Jesus falou para os discípulos, aparecerão outros Cristos falsos. Então como que você sabe também que o outro, que se diz ungido, mesmo que não se chame Jesus, que se diz o Messias, como que você sabe que ele não é o Messias? Porque ele não nasceu de uma virgem, porque ele não nasceu da linhagem de Davi, porque ele não morreu e ressuscitou ao terceiro dia, tudo que estava previsto no Antigo Testamento. Então, se aparecer um doido para você falando que é o Cristo, você fala, tudo bem, seu Cristo, senta aqui. Vamos ler o Antigo Testamento juntos. Você cumpriu isso aqui? Ah, não, isso aqui não. Então, tchau, você não pode ser o Cristo. Então, o que Jesus fez? Jesus cumpriu todas as profecias. O pastor Sérgio, semana passada, falou sobre o vinho. A Maria, mãe de Jesus, ela estava doida para ver acontecer o Cristo na vida do filho Jesus dela. Então ela ficou empurrando Jesus para que acontecesse logo o primeiro milagre. E ela chega para Jesus e fala assim, porque um costume judaico é que o Messias transformaria água em vinho. E ela chega para Jesus e fala assim, irmãos, lê lá o texto, não faz nenhum sentido. A festa não é o casamento dele, não é o casamento de nenhum parente. E ela chega e fala assim, acabou o vinho. Só que Jesus é um convidado, ele podia falar. Tio, o que eu tenho a ver com isso? Só que ela queria ver, porque é muito bonito, a história de Maria é linda, porque em algumas passagens diz assim, que ela ouvia e guardava o que os anjos, o que as pessoas falavam do garoto, ela guardava no coração, ela queria ver aquilo se cumprir logo. Ela queria ver o homem, Jesus, cumprir as profecias do Cristo. E aí ela poderia se ajoelhar aos pés dele, não mais aos pés do filho, e falar assim, verdadeiramente tu és o Cristo. E aí Jesus responde para ela, mulher, ainda não chegou a minha hora. E ela com muita fé, Maria é um personagem de grande fé, a gente tem que estudar. Ela com muita fé, ela virou para os caras e falou assim, ó, faça tudo que ele falar. Mesmo ele tendo falado que não tinha chegado a hora, ela sabia no coração que era o momento. A profecia dessa semana que nós estamos agora no circuito bíblico, Miqueias 5:2. Vamos ler? Vamos ler. Miqueias, capítulo 5, profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. Diz assim, ó. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, entre as cidades de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante em tempos antigos. Só esse verso. O profeta Miqueias disse, Deus falou através da boca dele, mas tu, Belém, Efrata, é o nome de uma cidade. Você, Belém, embora seja uma pequena cidade da tribo de Judá, de ti sairá o governante de Israel. Perceba, a profecia diz que o governante viria de Belém. Só aí você já tira todos os seres humanos que nasceram em todos os outros lugares do mundo já não podem ser candidatos a Messias. Só que Miqueias escreveu 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos, arredondando, antes de Jesus nascer. Aí você pega a história e você vê o cumprimento dessa profecia. José e Maria, eles não moravam em Belém. Eles sequer moravam na região de Judá. Eles moravam ao norte, na Galileia. Só que Deus, irmãos, Deus governa os tempos. E Deus colocou no coração do rei Herodes, que era o rei da época de Maria e José, que ele fizesse um censo
como nós estamos tendo agora, né, o censo americano 2020. O censo é de 10 em 10 anos aqui, para saber quantas pessoas tem, quantas famílias, qual a região tem mais densidade, qual a região precisa construir hospital, qual região precisa pôr mais policiais na rua. Para isso que existe o censo. Qual região tem que cobrar mais impostos? Herodes ordenou que fosse feito um censo e ordenou também que todo mundo respondesse na sua região de nascimento, na sua tribo. José e Maria moravam na Galileia, só que eles são de Judá, descendente do rei Davi. E eles tiveram que descer da Judéia, Maria buchuda grávida de 9 meses, para responder a um chamado do rei. E aí acontece o que a gente sabe e a gente relata todo o Natal essa história. Mas a gente talvez não tenha percebido que isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia. E que Jesus nascesse, o menino Jesus, nascesse em Belém de Judá. Por causa da profecia sobre o Cristo. A Bíblia diz que Jesus seria descendente de Davi. Lembra? Mais uma profecia. A Bíblia diz que Davi, o filho dele, o descendente dele, seria rei eterno. Depois disse que o descendente dele construiria a casa onde Deus moraria. A Bíblia diz que Jesus é o filho de Davi, a raiz de Davi. 1 Samuel, capítulo 17, verso 12, diz assim, 12 em diante. 1 Samuel 17. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul, do rei Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Olha que interessante essa relação que Deus faz. O profeta, o texto que a gente leu, diz que Belém era uma cidade pequena demais na Judéia. Do mesmo jeito que era improvável que alguém como Davi fosse rei, que ele era o caçula, ele era baixo. Lembra de toda essa história do rei Davi? Quando o profeta vai ungir, e aí o pai do pequeno Davi mostra todos os irmãos menos Davi. E o profeta diz, tem mais um. Aí ele fala, tem mais um. Então, é esse. O mais impossível aos olhos dos homens. Então, o pequenino Davi, como a pequenina Belém. Entende como Deus faz essas conexões? Davi nasceu em Belém. Davi representa Belém, Davi é rei. E a Bíblia diz desde o começo que da descendência desse rei improvável, nessa cidade improvável, nasceria o Messias. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as cidades de Judá, de ti virá aquele que governará Israel. 7 séculos depois, Mateus, Novo Testamento, relata assim. Mateus capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém, nos dias do rei Herodes, olha isso agora, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. O pessoal veio de outra região e perguntaram, onde está o recém-nascido dos judeus? Calma. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha comunicação em massa. Como que os caras souberam que Jesus nasceu numa pequena cidade, de um pequeno país, sendo que eles eram lá do Oriente, de outro lugar? Como? Como, irmãos? Como? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, porque quando o rei está bravo, fica todo mundo bravo junto. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, reuniu o povo, os religiosos que leem a Bíblia. Reuniu os religiosos. Ele perguntou para os mestres da lei, onde deveria nascer o Cristo? Então a pergunta que eu fiz para vocês no começo é, como que você sabe que Jesus é o Cristo? O Herodes perguntou para os sacerdotes, segundo aí a tradição, onde tem que nascer o Cristo? E aí eles foram lá, olharam,
Aí eles falaram para Herodes, está aqui, ó. Eles responderam, segundo Miqueias, ele tem que nascer em Belém. Assim escreveu o profeta. Então esse negócio de profecia, esse negócio de Antigo Testamento, esse negócio de Deus ter avisado antes é uma coisa séria. Então os reis vieram do Oriente, seguindo a tal da estrela, e eles foram direto para Judá, para Belém de Judá, porque eles sabiam, segundo os textos bíblicos, eles sabiam, segundo os relatos, eles sabiam, segundo a tradição oral, de repente, porque 700 anos antes Miqueias falou, deu tempo da informação, correu o mundo. Sabiam que de lá nasceria o que iria governar. Quais são as vantagens? Percebe? Essas são as vantagens de você ter o conhecimento sobre o texto, de você ter o conhecimento sobre a base da sua fé. Você tem fé em Jesus, a Bíblia fala sobre Jesus. Por isso o circuito bíblico nós estamos através do circuito bíblico, pequenos versículos, são 2 ou 3 versículos por dia. Pequenos versículos para que você perceba que as coisas de Deus não estão soltas no tempo. Deus não tem plano B. Deus não dá jeitinho. Deus não responde a ações humanas. Deus é Deus. E desde sempre Ele deixou escrito um passo a passo do que Ele faria. Isso fica de ensinamento para nós hoje também. Do mesmo jeito que pessoas estudiosos do Antigo Testamento liam a Bíblia para saber o que iria acontecer, fica esse ensinamento para nós. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você se aprofundar na revelação de Deus bíblica, você vai descobrindo quais os próximos passos de Deus para com a humanidade. Nos versos 4 e 5, Herodes faz uma pergunta e só os estudiosos sabiam a resposta. Isso que a gente leu agora. Em João, capítulo 7, 37, só para dar um outro exemplo, aí já passou, Jesus já é o Cristo, já está adulto e tal. Jesus já é o Cristo que eu quis dizer, já estava no ministério. Em João, capítulo 7, 37 em diante, diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Jesus falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Bíblia, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus pregando. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então Jesus pregou, João está escrevendo o que Jesus falou. Aí, olha o que o povo falou sobre Jesus. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram, certamente este homem é um profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, imagina, está um debate. Aí outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? É um debate entre estudiosos bíblicos. E um falou assim, esse cara é o Cristo, olha como ele fala. Aí o outro que conhecia Jesus, e Jesus morava onde? Em Nazaré. Nazaré da Galileia. Aí ele falou assim, como? Ele não pode ser o Cristo, ele é da Galileia. Como pode o Cristo vir da Galileia? Entende a importância de você conhecer o texto bíblico? Senão a gente é enrolado por qualquer... Aparece um cara e fala para você que você tem que orar 7 sextas-feiras seguidas para você ficar mais poderoso. Aí você acredita. Sabe por que você acredita? Porque não se debruça 7 sextas-feiras sobre o texto bíblico. Pega 7 sextas-feiras e lê a sua Bíblia 7 sextas-feiras. E aí, quando alguém te falar de 7 sextas-feiras, você vai falar, não, irmãos, não precisa de 7 sextas-feiras, porque segunda-feira Jesus está comigo, terça também, quarta também, quinta também, sexta, sábado, domingo. Entende? Um debate entre estudiosos. E aí um fala, ele é o Cristo. Aí o outro fala, ele não pode ser o Cristo, ele é da Galileia. Mas ele conhecia o homem adulto Jesus. Ele tinha esquecido de perguntar onde Jesus nasceu, para dar um check. Será que o Senhor mesmo é da Galileia? Será que o Senhor é mesmo da Galileia? Entende? Por isso, irmãos, a minha posição
é de ajudar os irmãos a pensar para além do que as nossas mães, os nossos pais nos ensinaram, não pensar melhor, pensar para além. Ou seja, não adianta você crer no Jesus de Paulo, não adianta você crer no Jesus da sua mãe, não adianta você crer no Jesus do seu pastor. Você tem que crer no seu Jesus, você tem que ter uma relação com ele. Porque senão vai aparecer outras pessoas falando coisas bonitas e essas pessoas enrolarão vocês. Até eu mesmo. Quem te garante que eu não estou te enrolando? Então, como que você se defende dos pastores? Porque se eu chegar aqui e falar que Deus falou para mim que ele precisa construir alguma coisa e eu preciso do seu dinheiro, por exemplo, e eu usar o nome de Deus, e você gosta tanto de mim que de repente você vai abraçar o que eu estou falando porque eu usei o nome de Deus. Como que você se defende disso? Bíblia, irmãos, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A gente só conversa sobre as coisas do alto com a revelação que o alto deu. Então a gente tem que sentar e conversar das coisas de Deus baseados na Bíblia. Outros disseram: ele é o Cristo, como pode o Cristo vir da Galileia? 42, o verso, eu estou lendo João 7. A Escritura não diz, olha o que o estudioso perguntou. A Escritura não diz, a Bíblia não diz que o Cristo virá da descendência de Davi e da cidade de Belém? Ele vai uma pergunta. Aí João fala, assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. O povo ficou dividido entre crer se Jesus era o Cristo ou crer se Jesus era um profeta, um rabino, um mestre. Então, como que eles iriam ter a certeza se aquele Jesus era o Cristo do mesmo jeito que nós, vendo se ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento? Então, Miqueias falou que ele nasceria em Belém, ele nasceu em Belém. Como essa, tem centenas de outras. Eles só tinham a resposta porque estudavam a Bíblia. Como você terá as respostas para as suas dúvidas sobre Deus? Só desse jeito, irmãos, não tem outro jeito. Para terminar, eu gosto dessa brincadeira que Deus faz. Deus tem senso de humor. A Bíblia diz que Deus dá risada dos inimigos dele. O profeta falou que Jesus nasceria em Belém. E Belém, em hebraico, é Bethlehem, é a casa do pão. Olha que interessante. Bet é casa, Lehem é pão, ou pães, né? Bethlehem, em hebraico, significa literalmente a casa do pão. Onde Jesus nasceu? Na casa do pão. Quando Jesus pega o pão e diz que ele é o pão da vida, eu sou o pão da vida, você entende como tem outras camadas quando você compreende a cultura? Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, e os caras que seguem-no conectam rapidamente com o fato dele ter nascido na casa do pão. João 6, e eu termino aqui, João 6, 31. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele, Deus, lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus. Olha que bonito. Eu digo a verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas foi o meu Pai, quem dá a vocês hoje o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. É o pão de Deus. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. É tão bonito a gente perceber que Deus governa o mundo em cada pequeno detalhe. Quando Deus usa exemplos, quando Deus usa figuras de linguagens para representar Jesus, elas não estão soltas. Quando Deus fala do cordeiro, tem um significado. Quando ele fala do leão, tem um significado. Quando ele manda Jesus nascer na casa do pão, é porque ele queria dizer para você que se você comer desse pão, você jamais terá sede, fome. Se você beber dessa água,
você jamais terá sede. Se você for até Jesus, ou quando você for até Jesus, Ele vai te completar de uma maneira, Ele vai te satisfazer de uma maneira que você não encontrará contentamento e prazeres fora dele. Todas as outras coisas, irmãos, são legais e bacanas, mas não são capazes de me dar mais prazer do que ele. Porque o que eu como estando com ele, eu não como em nenhum outro lugar. Eu amo esportes. Eu amo filmes. E eu assisto e tal. Mas nada me completa e nada me alimenta, como Jesus me alimenta. Então, que você experimente do pão que nasceu na casa do pão. E que você saiba que do mesmo jeito que Deus presta atenção com nomes de coisas, Deus presta atenção com a sua vida. E Deus está cuidando de você. O pão da vida nasceu na casa do pão. Fica tão claro para nós o nível e a profundidade que Deus tem do controle sobre o tempo e sobre as coisas da natureza. Cada detalhe foi criativamente pensado pelo Eterno. Não se preocupe com nada. O Deus que cuida do nome das cidades, o Deus que cuida dos dias, Ele está cuidando de você também. E não se esqueça que da mesma maneira que Ele chama as estrelas pelo nome, a Bíblia diz que antes de você nascer, Ele te deu o seu nome. Antes da sua mãe pensar qual seria o seu nome, biblicamente dizendo, e eu creio nisso, Deus te deu o seu nome. Ele está cuidando de você. Ele gostaria muito de ser participante da sua realidade, desde que você coma do pão que Ele mandou, o pão que desceu do céu. Vamos orar? Papai, muito obrigado porque o Senhor nos dá um alimento do qual, ou com o qual a gente não sente mais fome, a gente se sente satisfeitos. Nós nos sentimos satisfeitos no alimento que o Senhor nos dá, é isso. A Bíblia nos ensina que, até nesse texto de João, que eles comeram do maná e diariamente eles precisavam comer de novo e de novo e de novo. E Jesus vem e corrige e diz, sim, eles precisavam fazer isso, mas a partir de agora, a partir de mim, uma vez dado o pão do céu, uma vez comido desse pão, vocês jamais terão fome. Obrigado, porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou em Jesus. Obrigado porque nós temos acesso à Bíblia. Nós temos acesso das mais diferentes maneiras e com as maiores facilidades e com diversas traduções. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor manteve a sua palavra intacta e ela chegou até nós. E o nível de perfeição, Pai, é absurdo aos olhos humanos. Obrigado, Pai. Obrigado porque fomos impactados pelo Senhor e pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Eu peço que o Senhor alcance os meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus convença os meus irmãos do pecado, da verdade e do juízo. E que todos nós possamos nos alimentar de Jesus, o pão da vida. Obrigado, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Tchau. Beijo do gordo.